Uma órfã alienígena, abandonada à beira da estrada por sua cruel madrasta, encontrou-se sob os cuidados de um humano de bom coração. O calor implacável dos dois sóis ardia sobre a estrada empoeirada que se estendia entre o assentamento alienígena e a vasta solidão além. Uma pequena figura estava sozinha, sua delicada pele azul brilhando com lágrimas que cintilavam na luz dura. Amira segurava firmemente seu amado brinquedo de pelúcia, uma criatura azul desbotada com um olho faltando e o enchimento aparecendo por várias costuras, pressionando-o contra o peito como se pudesse protegê-la do medo do abandono. Agora somos só nós, Blip. Ela sussurrou para o brinquedo, sua voz mal rompendo o silêncio. Seu grande olho da cor do oceano varreu o horizonte vazio, buscando qualquer sinal de vida. O veículo que a trouxera a este lugar desolado já havia partido há muito, deixando apenas um rastro de poeira que grudava em seus pés descalços. As últimas palavras de sua madrasta ecoavam em sua mente. Seu pai se foi. Você não é mais meu problema. Com isso, a mulher praticamente a arremessou do veículo, lançando o brinquedo de pelúcia atrás dela. Antes de acelerar em direção às torres reluzentes de sua cidade tola, sem olhar para trás uma única vez. O vestido rosa claro de Amira, usado e desbotado por inúmeras lavagens e pela falta de cuidado carinhoso, dançava ao redor de seus joelhos na brisa quente. Os pequenos botões que adornavam a frente eram substituições desiguais, um testemunho das relutantes tentativas de sua madrasta em manter o vestido. Ela não tinha mais nada, nem água, nem comida, nem mesmo um par de sapatos. Talvez ela volte. Amira sussurrou para Blip, embora no fundo ela não acreditasse verdadeiramente nisso. Sua madrasta, Nalara, nunca a quis. Com o pai dela partido, não havia nada que ligasse a mulher à sua enteada indesejada. A estrada se estendia infinitamente em ambas as direções, uma vasta extensão que parecia não ter fim. Amira estava no cruzamento, a incerteza roendo-a. Ela não tinha ideia de qual caminho seguir. Atrás dela estava o assentamento, mas ele não oferecia refúgio. As pessoas lá eram muito familiares com Nalara e, repetidamente, fecharam os olhos para sua crueldade, nunca intervindo para ajudar aqueles que sofriam sob seu domínio. À frente, havia um território desconhecido, igualmente pouco convidativo. Ela ficou ali, paralisada por uma mistura de indecisão e tristeza, enquanto as horas passavam e o calor se tornava mais opressivo. Papai saberia o que fazer, murmurou, novas lágrimas brotando em seus olhos. O pai dela sempre foi seu protetor, sua fonte de conforto, seu mundo inteiro. Mas tudo isso mudou há 3 semanas com o acidente de mineração que a deixou com nada além das roupas esfarrapadas que vestia. Agora, ao ouvir o som de passos estalando na estrada empoeirada, Amira sentiu uma onda de tensão tomar conta dela. Ela havia sido criada para temer estranhos, especialmente humanos. No assentamento alienígena onde passou sua vida, a presença de mineradores humanos era tolerada, mas a verdadeira integração era escassa. Para os habitantes, os humanos eram vistos como rudes, imprevisíveis e potencialmente perigosos. A figura que se aproximava era inconfundivelmente humana, alta e de ombros largos, movendo-se com a marcha característica de alguém que passou inúmeras horas navegando pelos túneis de teto baixo das minas. Sua pele trazia as marcas do tempo, bronzeada e desgastada por anos de trabalho árduo. Seu cabelo castanho espesso estava emaranhado de suor e poeira, um testemunho das condições extenuantes que enfrentou. Suas grandes mãos, calejadas e marcadas com as inconfundíveis manchas azuis da extração de guerra, contavam histórias de batalhas travadas e sacrifícios feitos. Amira apertou o punho em torno do Blip e deu um passo cauteloso para trás. Quando o homem a notou, ele diminuiu o passo, uma expressão de preocupação franzindo a testa. Ele examinou a área, seus olhos procurando por um adulto que pudesse ser responsável pela criança que estava sozinha naquele trecho solitário da estrada. "Ei", ele chamou, sua voz mais suave do que Amira havia antecipado. "Você está bem, pequena?" Ele perguntou gentilmente. Amira permaneceu em silêncio, seu treinamento ecoando em sua mente. Humanos não eram para ser confiáveis. Ele deu um passo cauteloso para mais perto, mantendo uma distância respeitosa. "Meu nome é Eli." Ele se apresentou, agachando-se para se tornar menos intimidador.
Eu trabalho nas minas logo além daquela elevação. Você está perdida. Amira balançou a cabeça, claramente esperando por alguém. Quando perguntaram novamente, ela balançou a cabeça mais uma vez, e a expressão de Eli se tornou séria. Você não está aqui sozinha, está? O silêncio dela dizia muito. Onde estão seus pais? Ele perguntou, sua voz tingida de preocupação. Amira hesitou antes de sussurrar. Meu pai se foi. Ela fez uma pausa, reunindo seus pensamentos. E minha madrasta? A expressão de Eli mudou dramaticamente. Primeiro para choque, depois para raiva, e finalmente se estabelecendo em uma profunda tristeza que parecia adicionar anos ao seu rosto. Ela simplesmente te abandonou aqui. Amira assentiu, lágrimas frescas escorrendo por suas bochechas. Há quanto tempo? Alguém perguntou. Ela apontou para um ponto no céu onde a maior das estrelas binárias havia brilhado intensamente apenas algumas horas antes. Desde que o primeiro sol estava lá, ela respondeu, sua voz tremendo de emoção. Droga, Eli murmurou entre os dentes. Você ficou exposta a esse calor o dia todo? Sem água? Amira balançou a cabeça em resposta, e sem hesitar, Eli desamarrou uma cantina do seu cinto. Aqui, ele disse, estendendo-a em direção a ela. Tome pequenos goles, tudo bem? Beber muito de uma vez vai te fazer mal. Eli advertiu suavemente. Amira hesitou por um momento, então agarrou a cantina com as mãos trêmulas. A água dentro estava morna, mas para sua garganta seca, parecia um fio de vida. Ao tomar um gole, ele perguntou, qual é o seu nome? Amira, ela respondeu, abaixando a cantina. E quem é seu amigo? Ele gesticulou em direção ao brinquedo de pelúcia. Isso é Blip, ela disse, sua voz ganhando um toque de confiança. Ele é tudo o que me resta. Naquele momento, algo na expressão de Eli mudou. Um lampejo de compreensão, um reconhecimento da dor compartilhada. Eu entendo como isso se sente, ele disse suavemente, seu olhar vagando pela estrada em ambas as direções antes de retornar a Amira. Você não pode ficar aqui fora sozinha. A noite está se aproximando e está ficando frio. Além disso, há predadores que surgem após o escurecer. Os olhos de Amira se encheram de medo enquanto ela ouvia. Eu tenho um lugar pequeno não muito longe daqui, disse Eli com a voz firme. Pode não ser muito, mas tem comida, água e um lugar seguro para dormir. Você viria comigo só por esta noite? Amanhã, podemos decidir nossos próximos passos. Amira apertou a mão na embreagem. Sua ansiedade era palpável. Minha madrasta sempre me avisou que os humanos podiam ser perigosos. Um sorriso nostálgico surgiu no rosto de Eli. Alguns são, ele respondeu suavemente. Assim como alguns da sua espécie também podem ser perigosos, como aquele que te abandonou aqui para morrer. O peso de suas palavras atingiu Amira profundamente. Sua madrasta a deixara enfrentar um destino muito pior do que qualquer coisa que esse humano pudesse infligir. Eu prometo que não vou te machucar, ele disse, estendendo a mão. Você e Blip estarão seguros comigo. Amira olhou para a mão estendida dele. Era áspera e calejada, manchada de azul devido às minas, mas emanava uma sensação de segurança. Ela não pôde deixar de pensar nas mãos de seu pai, tão diferentes em aparência, mas oferecendo uma sensação semelhante de proteção. Certo, ela sussurrou, colocando gentilmente sua pequena mão azul na grande mão humana dele. Ele sorriu, e naquele instante, Amira sentiu a primeira faísca de esperança que teve desde a morte de seu pai. Você consegue andar um pouco mais, ou está muito cansado? Ele perguntou a ela se ela conseguia andar. Eu consigo, Amira respondeu, embora suas pernas se sentissem instáveis sob ela. Eli acenou em reconhecimento, mas após alguns minutos observando sua luta, ele parou. Que tal um passeio em vez disso? Ele sugeriu, gesticulando para seus ombros. Amira hesitou por um momento antes de acenar com a cabeça. Com cuidado gentil, Eli a levantou e a acomodou em seus amplos ombros. A partir dessa posição elevada, o mundo ao seu redor parecia menos assustador. Segure-se firme, ele a incentivou, e começou a caminhar em direção ao que Amira desesperadamente esperava ser um lugar seguro. A casa de Eli estava situada nas bordas do assentamento, uma moradia humilde feita de metal ondulado e materiais recuperados.
Embora fosse simples, tinha seu próprio charme. Um único cômodo principal que abrigava uma aconchegante área de cozinha, um cantinho para dormir com cortinas e um banheiro compacto. No entanto, estava impecável e meticulosamente cuidado. "Lar doce lar", exclamou Eli enquanto se abaixava sob a porta baixa, com a mira ainda empoleirada em seus ombros. Ele a abaixou cuidadosamente, colocando-a gentilmente em seus pés. Pode não ser luxuoso, mas oferece uma sensação de segurança. O aperto de Amira em sua bolsa de mão se intensificou enquanto ela observava ao seu redor. O interior era simples, mas bem cuidado. Alguns toques pessoais, um cobertor feito à mão jogado sobre a cama, uma prateleira repleta de livros de papel reais e uma pequena planta em vaso se esticando desesperadamente em direção a uma luminária, conferiam ao espaço uma sensação de calor e cuidado, mesmo em meio à sua modestidade. "Você está com fome?" Ele perguntou enquanto se dirigia à área da cozinha. Amira acenou com a cabeça, de repente consciente do vazio em seu estômago. "Eu não tenho muito a oferecer, e não tenho certeza do que o seu povo come", ele confessou, abrindo uma pequena unidade de refrigeração. "Eu tenho algumas barras de proteína e frutas, se estiver tudo bem", disse Amira suavemente. Eli sorriu, sentindo uma onda de alívio tomar conta dele. "Frutas, então", ele respondeu. Ele arrumou cuidadosamente uma vibrante variedade de frutas em um prato lascado e colocou na frente dela na pequena mesa. "Água? Ou talvez um suco?" "Água, por favor", Amira respondeu, seu foco inabalável. Enquanto saboreava sua refeição, Eli se ocupava na cozinha, preparando seu próprio prato. De vez em quando, ele lançava um olhar furtivo para a pequena garota azul sentada firmemente à sua mesa, desfrutando diligentemente de um pedaço de fruta de cada vez. Ele finalmente falou, sentado em frente a ela com seu próprio prato na mão. "Precisamos descobrir o que fazer a seguir." Amira olhou para cima, um lampejo de medo dançando em seus olhos da cor do oceano. "Você vai me levar de volta? De volta aonde? Para a sua madrasta?" Ela perguntou, apertando o blip com mais força. Ele balançou a cabeça firmemente. "De jeito nenhum. Aquela mulher te abandonou. Ela não merece ter você de volta." Uma onda de alívio passou pelo rosto de Amira, mas logo foi ofuscada por um lampejo de incerteza. "Então, para onde eu vou?" Ele perguntou, passando a mão pelo cabelo empoeirado. "Certamente há alguém na sua comunidade que poderia te acolher. Um parente, talvez, ou um amigo do seu pai." Amira balançou a cabeça, sua expressão pesada de tristeza. "Meu pai era de outro assentamento. Ele se mudou para cá depois de se casar com minha madrasta e, honestamente, não conheço mais ninguém neste lugar." "Você já considerou canais oficiais? Com certeza deve haver algum tipo de agência, talvez a sua versão dos serviços de proteção à criança." "A autoridade de tutela", Amira disse, sua voz tingida com um toque de tristeza. "Eles apenas me colocaram na casa de grupo até que alguém decidisse me acolher." Ela se inclinou mais perto, sua voz caindo para um sussurro. "Mas ninguém quer crianças azuis. Somos vistos como azarados." Uma expressão preocupada cruzou sua testa. "Isso é absurdo. A cor da sua pele não define seu valor." Amira falou com a aceitação direta de uma criança que já havia sido exposta ao preconceito. Ele a observou por um longo momento, contemplando suas palavras. A mera ideia de enviar essa criança vulnerável para uma instituição, onde ela seria vista como indesejada, fazia seu estômago revirar. No entanto, quais opções ele realmente tinha? Ele era apenas um humano, um pobre minerador, lutando para sobreviver nos arredores de uma sociedade alienígena. O que ele realmente sabia sobre criar uma criança, especialmente uma de uma espécie diferente? Para sua própria surpresa, ele se viu dizendo, "Você pode ficar aqui, só até encontrarmos uma solução." Os olhos de Amira se arregalaram em resposta, refletindo uma mistura de esperança e incerteza. A determinação de Eli se solidificou enquanto ele assentia firmemente. "Não é muito, mas isso vai te manter segura." Um sorriso hesitante surgiu no rosto de Amira, o primeiro que ele havia testemunhado dela. Iluminou suas feições, fazendo-a parecer quase radiante. "Obrigada", ela sussurrou suavemente.
Eli levantou um dedo em um gesto de cautela. Não me agradeça ainda, ele respondeu, com um toque de seriedade na voz. Estou completamente perdido, e eu não consigo me livrar da sensação de que complicações podem surgir. Que tipo de complicações, você pergunta? Ele soltou um pesado suspiro. A verdade é que o seu povo não exatamente estende o tapete vermelho para os humanos. Existem leis rigorosas que regem a tutela entre espécies, e navegar por elas não será fácil. Especificamente, existem leis que proíbem isso. Mas por que isso acontece? Principalmente, decorre do medo e de um sentimento de diferença. Lee deu de ombros. Os humanos não habitam este planeta há muito tempo. Chegamos em busca de empregos na mineração, mas continuamos a ser vistos como forasteiros perigosos, por sinal. Você não parece perigosa, Amira comentou, estudando Eli com um olhar curioso. Eli riu em resposta. Bem, fico feliz que você pense assim. Depois do jantar, Eli se dedicou a criar uma cama improvisada aconchegante para Amira, arrumando cuidadosamente cobertores extras e seu único travesseiro a mais. Ele então a orientou sobre como usar as instalações do banheiro, garantindo que ela se sentisse confortável em seu novo ambiente. Ela descobriu uma camisa velha dele que poderia reutilizar como camisola, e ainda se deu ao trabalho de lavar seu vestido empoeirado, garantindo que estivesse fresco para amanhã. Enquanto ele a cobria gentilmente, Amira olhou para cima com seus grandes e expressivos olhos. Por que você está me ajudando? Eli hesitou, levando um momento para refletir sobre sua resposta. Porque é a coisa certa a se fazer. Ele finalmente respondeu. E porque eu entendo como é se sentir sozinho. Ele então perguntou. O que aconteceu com sua família? Amira segurou o pequeno objeto contra o peito, seus olhos cheios de preocupação. Uma sombra passou pelo rosto de Elise enquanto as memórias surgiam. Foi um acidente de transporte, um que ocorreu há 5 anos. Minha esposa e filha estavam a caminho de visitar os pais dela quando sua nave de transporte sofreu uma falha catastrófica. Sinto muito, sussurrou Amira. Eu também, garoto. Eu também. Eli respondeu suavemente, enquanto acariciava gentilmente seu cabelo sedoso. Vá dormir agora. As coisas parecerão melhores pela manhã. Mas quando a manhã chegou, a realidade estava longe de ser esperançosa. Tudo parecia consideravelmente pior. Eli foi despertado abruptamente por uma batida súbita e forte em sua porta. Com o coração acelerado, ele pulou da cama, vestindo apressadamente uma camisa. Com um gesto rápido, ele sinalizou para Amira ficar em silêncio e se esconder atrás da cortina que dividia seu espaço de dormir. Ao abrir a porta, ele se deparou com os rostos severos de 2 oficiais uniformizados da Força de Segurança do assentamento alienígena. O residente humano mais alto, Eli Voss, olhou para seu tablet. Sou eu, confirmou Eli, esforçando-se para manter uma expressão neutra. Recebemos um relatório sobre um menor alienígena não autorizado em sua residência. Estamos aqui para investigar uma violação do Código de Tutela Interespécies 47B. Elise Hart está desaparecida. Alguém deve ter testemunhado ele trazendo Amira para casa ontem. Tem que haver algum mal-entendido. Ele implorou. Afaste-se, humano. O segundo oficial ordenou. Obstruir nossa investigação só piorará sua situação. Eli permaneceu firme, sua determinação inabalável. Você tem um mandado? Ele perguntou com a voz firme. Os oficiais trocaram olhares, sua surpresa evidente. Não precisamos de um para violações de código envolvendo menores, respondeu o primeiro oficial, embora seu tom traísse uma ponta de incerteza. Na verdade, você deve, ele respondeu, sentindo-se grato pelos módulos de treinamento legal que todos os menores eram obrigados a completar. Ele se lembrou dos detalhes da seção 12 do Acordo de Direitos Coloniais, que afirmava claramente que buscas domiciliares devem ter aprovação judicial, independentemente da espécie envolvida. Os oficiais pareciam irritados, mas sua determinação permanecia inabalável. Voltaremos, humano, advertiu o mais alto, com um tom firme e inabalável. Na próxima vez, teremos a documentação adequada. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras penetrar. Enquanto isso, se você estiver escondendo uma criança alienígena, recomendo fortemente que a entregue às autoridades competentes. Caso contrário,
Você pode se ver enfrentando sérias consequências. Enquanto se preparavam para sair, o segundo oficial acrescentou de forma ominosa: as penalidades para humanos que violam as leis de tutela são severas. Você poderia perder sua permissão de trabalho, sua permissão de residência, tudo. Eli fechou a porta atrás deles e se encostou nela, seu coração batendo forte no peito. Ao se virar, encontrou Amira parada ali, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eles vão me levar embora. Ela sussurrou, sua voz tremendo de medo. Eli se agachou para encontrar seu olhar, tentando oferecer-lhe segurança. Não, eles não vão. Ele respondeu, infundindo suas palavras com uma confiança que ele não sentia completamente. Precisamos resolver isso rapidamente. Ele insistiu, sua voz carregada de urgência, enquanto apressadamente enchia uma pequena bolsa com itens essenciais. Temos que te levar para um lugar seguro. Amira segurou o blip ainda mais forte, seu coração disparando ao pensar na possibilidade de os oficiais voltarem com um mandado. Se eles a encontrassem aqui, para onde iremos? Eli hesitou, uma pesada realização se instalando. Ele não tinha resposta. O bairro humano não oferecia refúgio. As autoridades, sem dúvida, procurariam lá primeiro, e ele não conhecia ninguém na comunidade alienígena que se atreveria a arriscar abrigá-los. Não tenho certeza ainda, ele confessou com urgência na voz. Mas precisamos nos mover agora. Com isso, eles saíram pela porta dos fundos. Amira se envolveu em uma camisa velha, usando-a como uma capa improvisada para esconder sua pele azul impressionante. O mercado da manhã estava apenas começando a se agitar. Sua atmosfera animada oferecendo a cobertura perfeita, enquanto eles se moviam pelas ruas estreitas que separavam o bairro humano do assentamento principal. Mantenha a cabeça baixa, murmurou Elaine, sua mão repousando suavemente em seu ombro. Nós só precisamos de... De repente, uma voz melódica a interrompeu. Com licença, você deixou isso cair. Eli se virou para ver a mulher alienígena mais impressionante que já havia encontrado, parada bem na sua frente. Alta e esguia, sua pele iridescente de lavanda brilhava à luz da manhã, lembrando pérolas polidas. Ela estendeu um pequeno cartão de ração em sua direção, um cartão que realmente havia escorregado de sua bolsa arrumada às pressas. Obrigado, ele murmurou de forma brusca, aceitando o cartão antes de se virar para ir embora. Sua filha parece estar mal, comentou a mulher, seus olhos prateados se movendo de forma significativa em direção à figura mal disfarçada de Amira. Talvez ela precise de atendimento médico. Eli sentiu uma onda de tensão, preparado para fugir a qualquer momento. No entanto, algo na expressão da mulher o deteve, instando-o a reconsiderar. Ela não os olhava com suspeita ou julgamento. Pelo contrário, sua expressão era de genuína preocupação. Estamos bem, ele respondeu cautelosamente. A mulher olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo, e então se inclinou mais perto. Os oficiais de segurança estão revistando o mercado. Ela sussurrou urgentemente, procurando por um homem humano com uma criança alienígena azul. Sugiro que me siga, rapidamente. Ela insistiu. Antes que Eli pudesse pronunciar uma palavra, ela se virou e caminhou com determinação em direção a uma rua lateral estreita. Ele hesitou, cada instinto dentro dele gritando que isso poderia ser uma armadilha. Confiamos nela? Amira sussurrou, sua voz carregada de incerteza. Não tenho certeza, Eli confessou. Mas nossas opções estão se esgotando. Com um senso de determinação, ele segurou a mão de Amira e seguiu a mulher enigmática por um labirinto de ruas cada vez mais opulentas. A jornada os levou a um edifício sofisticado, situado perto do coração do centro administrativo da colônia. Ela os guiou por uma entrada discreta e os conduziu a um apartamento espaçoso, adornado com exóticos artefatos alienígenas e, surpreendentemente, móveis projetados para o conforto humano. Você deve estar segura aqui por enquanto, ela disse, trancando a porta com firmeza atrás deles. A propósito, sou Lídria Netvarin. Ela se apresentou, com um toque de travessura na voz. Os olhos de Eli se arregalaram em reconhecimento. Netvarin, como no estimado membro do Conselho Netvarin. Lídria sorriu, seus dentes delicadamente pontudos brilhando à luz. Esse é meu pai.
Sou a diretora adjunta de Relações Interespécies e parece que você está inadvertidamente nos ajudando a navegar por algumas leis de relações interespécies bastante complicadas. Eli observou com descrença. Estou ajudando você a navegar por um sistema injusto, ela esclareceu, seus olhos prateados brilhando com intensidade. Há uma diferença significativa. Ela se agachou para encontrar o olhar de Amira. Olá, pequena. Qual é o seu nome? Amira espiou por trás da perna de Eli, sua curiosidade brilhando. Amira. Ela sussurrou, olhando para o brinquedo de pelúcia em seus braços. E quem é seu amigo? Lídria perguntou, acenando em direção ao companheiro de pelúcia. Com um toque de nova confiança, Amira respondeu. Blip. Os olhos de Lídria então se levantaram para encontrar os de Eli, um sorriso caloroso e aprovador se espalhando por seu rosto ao reconhecer seu papel em sua aventura. Ele realmente fez isso? Lídria perguntou, sua voz impregnada de uma mistura de admiração e descrença. Isso foi incrivelmente corajoso. Eli fez um som de desprezo, seu tom áspero. Não foi coragem. Qualquer um teria agido da mesma forma. Lídria endireitou-se, mantendo-se ereta apesar de ser alguns centímetros mais baixa que Eli. Não, eles não teriam. Ela retrucou firmemente. Especialmente não um humano, dadas as consequências que enfrentariam. Ela deslizou para a cozinha moderna, seus movimentos fluidos enquanto começava a preparar uma bebida quente e fumegante. As leis de tutela, estabelecidas nos tumultuosos primeiros dias da colonização humana, surgiram de uma época em que as tensões eram altas e a confiança escassa. Embora essas leis tenham se tornado ultrapassadas e prejudiciais, elas permanecem profundamente entrelaçadas no tecido do nosso sistema jurídico. Por que você quer nos ajudar? Eli perguntou, aceitando a xícara fumegante que ela ofereceu. A expressão de Lídria suavizou-se enquanto ela respondeu. Dediquei anos para reformar essas leis. O que aconteceu com esta criança? Disse ela, acenando com a cabeça em direção a Amira. É uma falha trágica do nosso sistema. Nem todos nós carregamos os preconceitos de nossos ancestrais. Ela ofereceu a Amira uma bebida perfumada e a garota deu um gole hesitante, seus olhos se iluminando de prazer com o sabor. Estou trabalhando na construção de uma coalizão para reformar o Código de Tutela entre Espécies, explicou Lídria. Fizemos algum progresso, mas é um processo lento e desafiador. Sua situação poderia servir como uma poderosa ilustração do porquê essas leis precisam ser mudadas. Não estamos tentando nos tornar crianças propaganda de um movimento político, disse Eli com um suspiro cansado. Tudo o que queremos é manter a Amira segura. Eu posso ajudar com isso, Lídria o assegurou, sua voz firme e tranquilizadora. Mas primeiro, preciso ouvir toda a história. Na próxima hora, Eli se abriu, contando cada detalhe. Ele falou sobre encontrar Amira sozinha e abandonada na estrada, as duras realidades da crueldade de sua madrasta e a fugaz noite de segurança que compartilharam antes que as autoridades batessem à sua porta. Lídria ouviu com atenção cativada, sua mente acelerada enquanto ela ocasionalmente intercalava com perguntas para esclarecer. Quando ele finalmente terminou de falar, um pesado silêncio a envolveu por um longo momento. O abandono de uma criança é uma ofensa grave em nossa cultura, ela finalmente disse, sua voz firme, mas séria. Na verdade, isso tem ainda mais peso do que o ato de um humano abrigar um menor alienígena. Se pudermos provar o que a madrasta fez, ele suspirou. Mas não podemos. É a palavra dela contra a de Amira. E nesta sociedade, quem você acha que eles vão acreditar? Talvez Lídria possa, refletiu a outra, mas há maneiras de fortalecer sua posição. Ela olhou para Eli com seus penetrantes olhos prateados, uma mistura de curiosidade e preocupação. Você realmente se importa com esta criança, não é? Ela perguntou. Ele acenou com a cabeça, uma pitada de vulnerabilidade na voz. Eu admito, sei que parece loucura. Eu a conheço há apenas um dia, mas às vezes, conexões podem se formar num piscar de olhos. Lídria completou seus pensamentos, seu olhar carregando uma intensidade peculiar, particularmente entre duas almas que reconheciam algo profundo, uma na outra.
A atmosfera ao redor deles parecia carregada com uma compreensão não dita. Eli de repente se deu conta de detalhes que havia negligenciado antes. A curva elegante de seu pescoço, a delicada fragrância floral que a envolvia e a maneira como sua pele de tom lavanda parecia brilhar com uma radiação interna enquanto ela falava com fervor. Tudo isso era cativante. Nesse momento, Lídria limpou a garganta, quebrando o momento encantador. "Tenho uma proposta", disse ela, com a voz firme, mas cheia de urgência. "É uma maneira de proteger Amira e possivelmente melhorar nossas leis. Mas devo avisá-los. Vem com seu próprio conjunto de riscos." Eli se inclinou, intrigado. "Estou ouvindo." Lídria respirou fundo, organizando seus pensamentos. "Podemos solicitar a tutela de emergência temporária", ela explicou. "Isso seria baseado nas circunstâncias de abandono e nos claros desejos de Amira. Não será uma jornada fácil. Enfrentaremos resistência dos tradicionalistas e podemos até enfrentar ameaças ao longo do caminho. No entanto, com minha posição e conexões, estamos preparados para nos manter firmes." "Por que você se colocaria em risco por nós?" Ele perguntou, sua voz tingida de preocupação. Naquele momento, o olhar de Lídria se voltou para Amira, que havia adormecido no sofá, segurando seu amado Blip firmemente em seus braços. "Porque é a coisa certa a se fazer", ela disse, ecoando as próprias palavras de Eli na noite anterior. Ela se virou para ele, um brilho brincalhão dançando em seus olhos prateados. "E devo admitir, acho os humanos absolutamente fascinantes, especialmente aqueles que estão dispostos a arriscar tudo para salvar crianças abandonadas." O calor na voz dela acendeu uma emoção inesperada dentro de Eli. Pela primeira vez desde a trágica perda de sua família, ele sentiu um lampejo de algo que acreditava estar há muito extinto. Então, Lídria disse, estendendo a mão. "Parceiros?" Eli segurou a mão dela, sentindo a textura fria e suave da pele dela contra o calor e a aspereza de sua palma. "Parceiros." Os 3 dias seguintes se desenrolaram em uma agitação de atividades. O apartamento de Lídria se transformou em seu santuário enquanto ela se dedicava a organizar uma audiência de tutela de emergência. Amira gradualmente saiu de sua concha, cativada pela coleção hipnotizante de artefatos alienígenas de Lídria e pela vista deslumbrante do assentamento a partir da varanda. Eli também se viu encantado não pelos arredores opulentos, mas pela anfitriã, cuja pele lavanda irradiava um charme sobrenatural. Todas as noites, depois que Amira adormecia no quarto de hóspedes, Eli e Lídria se encontravam imersos em uma conversa profunda, suas vozes se entrelaçando no ar da noite. Eles compartilhavam histórias de suas vidas extremamente diferentes, cada relato revelando uma nova camada de suas experiências. Na terceira noite, enquanto se acomodavam em sua varanda com uma garrafa de uma bebida peculiar que se assemelhava a vinho, mas tinha seus próprios efeitos únicos, Eli se virou para Lídria, com a testa franzida em confusão. "Eu ainda não entendo por que você está arriscando tanto por nós", disse ele, com a voz tingida de preocupação. Os olhos prateados de Lídria brilhavam com o brilho das luzes da aldeia abaixo. "Minha mãe, assim como Amira, nasceu com uma pele azul marcante, uma característica em nossa cultura muitas vezes considerada um sinal de infortúnio." Enquanto ela traçava delicadamente a borda de seu copo, não pude deixar de refletir sobre a discriminação que enfrentou ao longo de sua vida, uma luta que persistiu mesmo após se casar com meu pai. Quando ela faleceu, ele se dedicou a combater o preconceito dentro de nossas leis. Estou dando continuidade a essa missão. "Mas o que seu pai pensa sobre você abrigar fugitivos?" Ele perguntou, um sorriso brincalhão dançando nos lábios de Lídria. "Ele acredita que já está na hora de eu tomar alguma iniciativa." O riso dançava no ar fresco da noite, e Eli sentiu-se inclinar-se mais perto, cativado por sua beleza exótica e intelecto aguçado. Quando suas mãos se tocaram acidentalmente ao alcançar a garrafa, uma faísca elétrica pareceu surgir entre eles. "Eu tenho algo importante para compartilhar com você", Lídria disse, sua voz diminuindo para um sussurro suave e íntimo. "Na minha cultura, relacionamentos entre nossas espécies são raros, embora não sejam proibidos. Ainda assim,
tendem a chamar muita atenção. É esse o seu jeito de me avisar para me afastar? Ele perguntou, seu coração acelerado. Muito pelo contrário, ela respondeu, seus olhos prateados se aprofundando com desejo. É a minha maneira de dizer que, se você estiver interessado, precisamos ser discretos. A tensão entre eles vinha fervilhando há dias, marcada por olhares furtivos, toques prolongados e conversas que flertavam com a atração não dita. Agora, sob as estrelas desconhecidas, solidificou-se em algo inegável. Eli estendeu a mão, seus dedos traçando suavemente as delicadas marcas que dançavam ao longo de seu osso da bochecha. Estou definitivamente interessado, ele murmurou. O que se desenrolou foi uma noite de exploração. Uma jornada íntima através das complexidades das anatomias alienígena e humana, revelando uma compatibilidade inesperada. As diferenças culturais se dissiparam, consumidas pelo calor de sua paixão, enquanto duas almas forjavam uma conexão profunda através do vasto abismo de suas origens distintas. Eles se reuniram, incorporando tanto a ternura quanto a força, uma celebração vibrante da vida diante da incerteza que os cercava. Mais tarde, enquanto estava deitado na suave luz do quarto bioluminescente de Lídria, ela se sentia mais vivo do que há anos. Isso me surpreendeu, comentou Lídria, sua pele lavanda brilhando com um brilho perolado. Maravilhoso. Ele respondeu, puxando-a para mais perto. Ela se aninhou contra ele, sua temperatura corporal mais fria do que a de um humano, mas irradiando calor sempre que suas peles se encontravam. Humanos são realmente fascinantes, ela murmurou, sua voz cheia de admiração. Tão caloroso, tão intenso. Você sente tudo tão profundamente. Isso é comum para a sua espécie? Ela fez uma pausa, refletindo sobre o contraste. Nós tendemos a ser mais contidos, continuou ela, com um tom pensativo. É considerado apropriado para nós manter uma distância emocional, mesmo em momentos como este. Ela gesticulou entre eles, enfatizando a conexão que compartilhavam. Lídria riu suavemente, notando particularmente como casais tradicionais mantêm contato visual enquanto permanecem compostos de outra forma. O objetivo deles é alcançar a satisfação mútua sem se render à avassaladora maré da paixão. Isso soa bastante eficiente, ele comentou diplomaticamente. Você está certa, disse ela, seus dedos traçando padrões delicados em seu peito. Mas eficiência não é tudo. Sua maneira humana tem uma certa qualidade libertadora. Assim que estavam perdidos em seu momento tranquilo, a atmosfera pacífica foi abruptamente interrompida pelo toque do dispositivo de comunicação de Lídria. Com um suspiro de relutância, ela se desenrolou e olhou a mensagem. A expressão dela rapidamente se transformou em uma de preocupação. O que foi? Ele perguntou, sentando-se. A audiência foi antecipada para amanhã de manhã. Ela respondeu, começando a vestir suas roupas. E tem mais. A madrasta de um espelho entrou com uma petição contrária, alegando que nunca abandonou a criança. Em vez disso, ela afirma que um espelho foi sequestrado por um menor humano. Isso é um absurdo, Eli exclamou, sua voz cheia de descrença. Ela a deixou morrer em uma estrada deserta. Eu acredito em você, respondeu Lídria, com o tom carregado de raiva. Mas temos que considerar que Nailara Tet tem alguns aliados poderosos. Sua nova criada não é ninguém menos que a conselheira Dret, a chefe da coalizão dos valores tradicionais e a principal rival política do meu pai. Então isso se tornou político agora, ele disse sombriamente, enquanto pegava suas roupas. Mas sempre foi político, Lídria respondeu. Agora, porém, é pessoal. Dret tem trabalhado incansavelmente para minar os esforços de reforma do meu pai por anos. Usar a mira como uma peça de xadrez era exatamente o tipo de movimento que ele faria. Ela caminhava pela sala, sua sensação anterior de calma agora transformada em uma intensidade aguda e focada. Precisamos nos preparar, declarou. A audiência será hostil. Dret encherá o tribunal com seus apoiadores. Precisamos de evidências, testemunhas, qualquer coisa que possa desafiar as acusações de Nailara. Não havia testemunhas, Eli respondeu, sua frustração aumentando. Era apenas a mira, sozinha naquela estrada. Lídria hesitou.
seus olhos prateados se estreitando enquanto considerava suas opções. Embora o abandono em si não tenha levantado alarmes imediatos, certamente alguém deve ter testemunhado algo. Poderia ter sido os vizinhos? Talvez um deles tenha notado Nailara saindo com Amira e voltando sozinha. Vale a pena investigar, pensou Eli. Mas como encontramos eles? Perguntei, sentindo uma sensação de urgência. Eu nem sei onde eles moravam. Lídria hesitou, sua expressão mudando enquanto considerava minhas palavras. Posso acessar os registros de residência? Ela respondeu pensativamente. E tenho contatos que podem fazer perguntas discretas esta noite. Ao se mover para sair do quarto, ela hesitou, voltando-se para mim. Sua postura profissional suavizou-se, revelando um toque de empatia em seus olhos. Eli, o que aconteceu entre nós foi incrível. Ele terminou as coisas por ela, e é algo que eu realmente espero que possamos vivenciar novamente. Mas por enquanto, Amira é a prioridade. Uma onda de alívio e afeto se espalhou pelo rosto de Lídria. Ela se inclinou e compartilhou um beijo rápido e apaixonado. É por isso que os humanos nunca deixam de me surpreender. Sua capacidade de amar de forma altruísta é verdadeiramente extraordinária. Eles dedicaram o restante da noite a se preparar para a audiência. Lídria estava ocupada fazendo ligações e movendo os fios nos bastidores, enquanto Eli colaborava com Amira para ajudá-la a articular sua história com clareza e confiança. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. A garota sentiu uma onda de terror a invadir ao pensar em enfrentar sua madrasta mais uma vez, mas ela demonstrou uma força inesperada. Eu terei que voltar com ela? Amira perguntou, segurando o blip firmemente em suas mãos. Não se eu puder fazer algo a respeito, Eli prometeu, embora um nó de incerteza se formasse em seu estômago. Quando a aurora chegou, os olhos de Lídria se arregalaram de surpresa ao receber uma mensagem inesperada. Meus contatos conseguiram, ela exclamou. Eles localizaram um trabalhador de manutenção que estava consertando um conduíte perto da residência de Nailara no mesmo dia em que Amira desapareceu. Ele observou enquanto eles saíam juntos, apenas para ver Nailara voltar sozinha. A visão acendeu uma centelha de esperança no peito de Eli, mas a expressão de Lídria permaneceu cautelosa. É um começo, ela comentou, mas a influência do vestido é profunda. A audiência à frente certamente seria uma provação desafiadora. Ela se ajoelhou diante de Amira, alisando cuidadosamente o novo vestido que escolhera para a criança. Lembre-se do que praticamos, minha querida. Ela instou suavemente. Apenas diga a verdade, exatamente como aconteceu. Você consegue fazer isso? Amira perguntou, acenando solenemente. Para Eli, ela acrescentou com a voz firme. O olhar de Lídria suavizou-se enquanto ela respondia. E para você? Então, com um toque suave, ela pressionou sua testa contra a de Amira em um gesto tradicional de solidariedade. Para todos nós, ela corrigiu, enfatizando o vínculo que compartilhavam. Enquanto se preparavam para ir ao tribunal, Eli aproveitou um momento para puxar Lídria para o lado. O que quer que aconteça lá dentro, ele disse suavemente. Obrigado por tudo. Ela apertou a mão dele com força, seus olhos prateados brilhando com uma determinação feroz. Guarde seus agradecimentos para quando vencermos. Ela respondeu, sua resolução inabalável. Isso é apenas o começo. O Centro de Justiça Administrativa erguia-se alto diante deles, sua fachada de pedra polida brilhando à luz da manhã. Eli não conseguia se livrar da sensação de estar deslocado na roupa formal que Lídria havia escolhido para ele. Era o primeiro terno que ele usava desde o dia do seu casamento. Ao seu lado, Amira segurava firmemente sua mão, seu aperto firme de nervosismo. Seus olhos da cor do oceano estavam arregalados de apreensão. Lembre-se, Lídria sussurrou enquanto se aproximavam da entrada. Mantenha a compostura e responda com respeito. Mas mantenha sua posição. Não permita que eles o provoquem a ponto de perder a calma. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Eli suspirou, reconhecendo o desafio de tal conselho. À medida que se aproximava,
Notou os oficiais de segurança que haviam visitado sua casa apenas alguns dias antes. Seus olhares o seguiam com um desprezo inconfundível. Assim que estavam prestes a se aproximar das portas principais, um alto e imponente alienígena masculino de repente entrou em seu caminho. Sua pele era de um índigo rico, quase negro na luz fraca, e ele estava adornado com as intricadas vestes de um alto conselheiro. A multidão de oficiais e peticionários se afastou ao redor dele como água fluindo ao redor de uma pedra. O conselheiro Dreth recebeu uma reverência formal de Lídria, embora não contivesse um traço de respeito genuíno. O vice-diretor Nat Varron ele reconheceu, sua voz ressoando com um rugido culta. "Isso não é um pouco abaixo da sua posição?" Ela perguntou, com um tom impregnado de curiosidade. "Acompanhando pessoalmente criminosos até a audiência?" "O Sr. Voss", continuou ela com uma calma confiança, "não foi acusado de nenhum crime. Como chefe de relações interespécies em meu departamento, este caso está bem dentro da minha jurisdição." O olhar de Dreth se voltou para uma mentira, examinando-a com a mesma curiosidade desapegada que se poderia reservar para um inseto. "O contingente humano de mineração tem sido um mal necessário para nossa economia", ele comentou. Mas então ele gesticulou em direção a um espelho, que parecia encolher-se atrás da perna da mentira. "Cruzar a linha, levar uma de nossas crianças. Tal presunção não será tolerada pelo Conselho." Ele podia sentir seu temperamento se elevando, mas lembrou-se do aviso de Lídria. "Encontrei uma criança abandonada e ofereci abrigo a ela", declarou calmamente. "De onde eu venho, isso é simplesmente chamado de decência básica. Suas origens são exatamente o problema em questão", respondeu Dreth, com um tom firme. "Seus conceitos humanos não têm relevância em nosso sistema jurídico." Ele então desviou o olhar para a mira, seu comportamento suavizando-se em algo que poderia quase ser percebido como uma calorosa atitude de avô. Se não fosse pelo brilho calculista em seus olhos. "Criança, sua mãe está tão preocupada com você. Ela está esperando dentro, ansiosa para levá-la para casa, onde você realmente pertence." O aperto de Amira na mão de sua mentira se tornou doloroso. "Ela não é minha mãe", a garota sussurrou. "E ela me deixou morrer." Um lampejo de irritação cruzou seus traços cuidadosamente compostos antes que sua máscara política se ajustasse novamente ao lugar. "As crianças costumam interpretar mal as ações dos adultos", disse ele de forma desdenhosa. "O tribunal resolverá isso." Ele se virou para sair, mas hesitou, voltando-se para se dirigir a Lídria mais uma vez. "Hoje marca o fim da agenda de reformas do seu pai", disse ele suavemente. "Este caso revelará precisamente por que os humanos não podem ser confiáveis com nossos filhos. Recomendo que você se afaste antes que se veja preso nas consequências." Enquanto Dreth se afastava, a compostura cuidadosamente mantida de Lídria começou a vacilar, permitindo que uma faísca de preocupação genuína emergisse. Ele parecia confiante, mas ela percebeu uma decepção escondida sob a superfície. Lídria percebeu que ele estava, de fato, escondendo algo, o que significava que ele tinha um plano em andamento que se estendia muito além de sua compreensão atual. Ao entrarem na Câmara de Audiências, foram recebidos por uma multidão agitada. Na frente, 3 juízes do tribunal, cada um alienígena mais velho adornado com as distintas marcas prateadas da casta judicial, sentavam-se em solene autoridade. De um lado, Nailara Tet, a madrasta de Amira, se destacava. Essa mulher alienígena esbelta, com sua pele verde pálido, emanava uma aura de dignidade ferida que capturava a atenção dos que estavam ao seu redor. Quando Amira a avistou, a criança ficou paralisada de terror. "Não consigo", ela sussurrou. Elaine se ajoelhou para encontrar seu olhar. "Sim, você consegue", disse ela com convicção inabalável. "Você é mais corajosa do que imagina. E Lídria e eu estaremos bem aqui com você a cada passo do caminho. Promessa, promessa." A audiência começou com declarações formais e questões processuais que mal prenderam a atenção de alguém. A advogada de Nailara se adiantou para compartilhar sua versão dos acontecimentos. Com lágrimas nos olhos, ela relembrou o momento angustiante em que sua querida enteada havia se afastado, perdida no caos da dor de Nailara pela morte de seu marido. Foi durante esse momento vulnerável que um menor humano aproveitou a oportunidade para sequestrar a criança.
Minha cliente está completamente devastada, concluiu a advogada. Tudo o que ela deseja é ter sua filha de volta, onde ela realmente pertence, entre os seus. Quando chegou a vez de falar, Lídria subiu ao palco com confiança, apresentando um caso convincente. Ela citou habilmente precedentes legais e convocou sua testemunha, pronta para fazer seu argumento ressoar. O trabalhador de manutenção relatou um momento marcante quando viu Nailara voltar para casa sozinha, pouco depois de ela ter levado Amira intencionalmente. Ele observou que ela estava sorrindo, exalando um ar de felicidade como se tivesse acabado de resolver um problema significativo. Em uma tentativa de minar sua credibilidade, o advogado de Nailara insinuou que o trabalhador havia sido compensado por seu testemunho. No entanto, o trabalhador permaneceu firme, inabalável em seu relato sobre o que havia testemunhado. Então veio o testemunho de Amira. A jovem ficou diante do tribunal, segurando seu amado Blip para ter coragem, e contou sua história com uma voz clara e firme. Ela falou sobre a frieza perpétua de sua madrasta em relação a ela, detalhando o momento após a morte de seu pai, quando Nailara a havia levado para longe de casa. Com um empurrão sem coração, ela havia jogado Amira para fora do veículo, declarando friamente que a criança não era mais sua preocupação. Ela disse que crianças azuis trazem má sorte, refletiu Amira, sua voz tremendo com o peso de seus pensamentos. É por isso que meu pai morreu. Um murmúrio contido percorreu a câmara, uma onda de inquietação que até alcançou um dos juízes do tribunal, que parecia visivelmente abalado. Em um instante, Nailara se levantou, seus olhos ardendo de indignação. A criança está mentindo, ela declarou, sua voz cortando a tensão como uma faca. Todos estão cientes de que crianças de pele azul frequentemente têm uma tendência a fantasias e enganos. Parece ser parte de sua própria natureza. Mas então, uma voz rompeu o ar. Objeção! Lídria exclamou, com um tom firme e inabalável. Essas superstições preconceituosas não têm lugar neste tribunal. O juiz principal acenou com a cabeça em concordância, reconhecendo o peso de suas palavras. Sustentado. Senhora Ted, por favor, controle-se, ou você será removida do tribunal. Quando chegou a vez da testemunha depor, ele falou de forma franca e do coração. Ele relatou o momento em que encontrou Amira sozinha na estrada, seu medo, sua fome e a escolha que fez para ajudá-la. 5 anos atrás, eu perdi minha filha. Ele me disse que eu não poderia salvá-la, mas que eu poderia salvar Amira. Isso se tornou minha única missão. Enquanto ele falava, um silêncio caiu sobre a câmara. Até mesmo alguns dos alienígenas que antes eram abertamente hostis pareciam hesitar, sua hostilidade momentaneamente desaparecendo. À medida que a audiência se desenrolava, um sentimento de otimismo cauteloso começou a se estabelecer. O caso deles era convincente. Lídria era nada menos que brilhante, e a verdade estava firmemente ao seu lado. Nesse momento, o conselheiro Drift entrou na câmara e se inclinou para sussurrar algo ao advogado de Nailara. Em um instante, o advogado solicitou permissão para apresentar novas provas. Adquirimos imagens de segurança, declarou o advogado, que não apenas corroboram o relato da senhora Teth, mas também expõem a enganação do humano envolvido. Lídria sentiu uma onda de tensão a envolver. O peso das mentiras da sociedade pressionava sobre ela. Isso é exatamente o que ele estava planejando. Ela sussurrou. Mas como eles poderiam ter imagens? Não há câmeras de segurança ao longo daquele trecho da estrada. O advogado então ativou uma projeção, revelando o que parecia ser o veículo de Nailara parando naquela mesma estrada. A marcação de tempo alinhava-se perfeitamente com o dia em que Amira foi deixada para trás. Nas imagens, uma pequena figura, presumivelmente Amira, saiu do veículo e parecia se afastar sozinha. Momentos depois, o vídeo capturou Eli se aproximando da criança e a guiando para longe. Como você pode ver, declarou o advogado triunfantemente, a criança saiu do veículo por vontade própria, enquanto sua mãe estava perdida em sua dor. Aproveitando o momento, o humano agiu rapidamente. Lídria se levantou sem hesitação. Solicito a autenticação dessa gravação, declarou. A data e a localização podem ser facilmente manipuladas. A voz de um juiz cortou a tensão, aguda e incrédula. Você está sugerindo que um conselheiro respeitado está manipulando provas?
Estou solicitando uma verificação padrão, respondeu Lídria com uma postura calma. Os juízes trocaram olhares, suas expressões pensativas. Após uma breve discussão, chegaram a um consenso e decidiram pedir uma pequena pausa, enquanto a filmagem era autenticada. Em uma sala de consulta isolada, Lídria andava de um lado para o outro, sua frustração palpável. As imagens são falsas, ela insistiu, sua voz carregada de urgência. Tem que ser, mas provar isso será um desafio, especialmente se Dress tiver os oficiais de verificação em seu bolso. Eli, segurando uma mira trêmula em seu colo, olhou para ela, a preocupação estampada em seu rosto. O que fazemos agora? Ele perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Os olhos prateados de Lídria brilhavam com determinação. Lutamos contra o fogo com fogo, ela declarou. Preciso fazer uma ligação. Saindo para fora, ela voltou apenas alguns minutos depois, sua determinação mais forte do que nunca. Meu pai está a caminho, ela anunciou, e ele está trazendo seu próprio especialista. Um único vestido pode ter um certo poder, ele ponderou. Será que isso será suficiente? Ele perguntou, a incerteza tingindo sua voz. Lídria se aproximou, sua mão repousando suavemente em seu ombro. O calor do toque dela o envolveu, despertando memórias da noite que passaram juntos. A ternura inesperada e a conexão apaixonada entre eles os deixaram sem fôlego, maravilhados. Tem que ser, ela disse suavemente, com o olhar fixo no dele. Nos olhos dela, ele viu não apenas determinação, mas algo muito mais profundo. Uma compreensão profunda que ressoava entre eles. Um lampejo de esperança surgiu, insinuando as possibilidades que os aguardavam se conseguissem suportar essa provação. Ele sentiu uma onda de força surgindo dentro dele, alimentada por aquela promessa e pela vívida lembrança de seu perfume de lavanda misturando-se à sua pele. Ele quase podia ouvir seu suave sussurro de seu nome na escuridão, um lembrete reconfortante que o mantinha em movimento. Aconteça o que acontecer, ele disse suavemente. A noite passada não foi apenas... Eu sei, ela interrompeu, um sorriso suavizando suas feições. Mas antes que pudessem se aprofundar em seu momento compartilhado, uma súbita comoção do lado de fora quebrou a atmosfera. A porta se abriu com força, e lá estava o conselheiro Drett, flanqueado por oficiais de segurança. Esta audiência está agora concluída, declarou ele. O tribunal examinou cuidadosamente as evidências e chegou ao seu veredicto. A criança será devolvida ao seu guardião legal sem demora. Isso é impossível, Lídria protestou. O processo de autenticação foi rapidamente concluído. Drett a interrompeu de forma fluida. As imagens foram confirmadas como genuínas. Oficiais, por favor, levem a criança, ele instruiu. À medida que os oficiais de segurança avançavam, Eli se levantou, posicionando-se de forma protetora na frente de Amira. Não, ele respondeu de forma direta. Esta é sua última advertência, humano. Drett advertiu, sua voz baixa e ameaçadora. Interfira com as autoridades de assentamento, e você enfrentará a deportação, ou pior. Eli manteve sua posição inabalável. Eu disse não. O ar na sala de consulta estava carregado de tensão, palpável o suficiente para ser cortado. Eli ficou como uma barreira intransigente entre Amira e os oficiais de segurança, sua determinação inabalável mesmo diante da iminente ameaça de deportação, ou algo muito pior. Atrás dele, Amira tremia, mas ela convocou a força para falar. Ele matou meu pai, ela gritou, sua vozinha cortando o tenso impasse como uma faca. Naquele instante, todos congelaram. A expressão de Drett se contorceu em choque antes de se transformar em uma máscara de preocupação ensaiada. A criança está claramente perturbada, ele disse suavemente, mascarando sua própria surpresa. Outro motivo pelo qual ela precisa ser devolvida a um cuidado adequado imediatamente. Não. Amira saiu de trás de Delay, segurando seu blípede firmemente contra o peito, mas mantendo-se ereta. Eu ouvi você e minha madrasta conversando, ela disse, com a voz firme. Na noite anterior à morte do meu pai, você mencionou que a inspeção da mina aconteceria.
Enquanto Lidria completava sua tarefa, seus olhos prateados se arregalaram em reconhecimento. Você sabotou a inspeção de segurança, ela acusou, com a voz firme. A expressão de Dret se tornou gélida, seus traços se endurecendo. Isso é absurdo, ele retrucou, seu tom transbordando desdém. Isso não passa das fantasias selvagens de uma criança de pele azul e dos esquemas desesperados de um humano que ultrapassou seus limites. Os oficiais rapidamente conduziram todos para fora. Nesse momento, uma voz autoritária ecoou da porta, parando-os em seco. Todos os olhares se voltaram para um imponente alienígena masculino, sua pele lavanda lembrando a de Lidria, mas marcada pelo passar do tempo. Ao lado dele, um alienígena menor, com uma expressão ansiosa, segurava firmemente um tablet de dados, como se buscasse conforto em sua presença. Pai, Lidria respirou, sua voz tingida de alívio. Nesse momento, o conselheiro Nat Varen entrou na sala, exalando uma autoridade silenciosa que falava de sua experiência em comandar a atenção. Acredito, afirmou firmemente, que devemos retornar à Câmara do Tribunal. Alguns assuntos exigem a atenção de todos os juízes presentes. Esta audiência está encerrada. Dret disparou, sua voz cortando a tensão. O tribunal tomou sua decisão. Tomou? Nat Varen respondeu, levantando uma sobrancelha em ceticismo. Acabei de falar com a juíza-chefe Marat, e ela parece bastante surpresa ao saber que uma decisão foi emitida sem sua aprovação final. Especialmente considerando que a autenticação de suas provas ainda está em andamento. A confiança na vestimenta de Dret vacilou, um sinal claro de um mal-entendido processual. O tom de Nat Varen não deixava margem para dúvidas. Ele não estava convencido nem por um segundo. Isso será corrigido imediatamente, não é? Sem uma maneira elegante de recusar, Dret se viu compelido a deixar a procissão e retornar à Câmara do Tribunal. Lá, os 3 juízes o aguardavam, suas expressões uma mistura de confusão e raiva absoluta. O conselheiro Dret, o juiz principal, falou com um tom arrepiante. Talvez você possa esclarecer por que oficiais de segurança foram enviados para fazer cumprir uma decisão que ainda não decidimos. Assim que Dret fez uma pausa para uma resposta, Nat Varen avançou audaciosamente. Estimados juízes, estou diante de vocês hoje para esclarecer a questão em pauta. Permitam-me apresentar o técnico Prel do Arquivo Central de Segurança. Ele possui informações cruciais sobre as gravações que revisamos anteriormente. Com um toque de nervosismo, o técnico Prel avançou e ativou seu tablet, pronto para compartilhar suas descobertas. As imagens revelam sinais claros de manipulação, explicou ele, enquanto apresentava uma análise detalhada. A marcação de tempo foi manipulada, e os dados visuais foram montados a partir de várias fontes. Embora o trabalho seja indiscutivelmente sofisticado, é sem dúvida fabricado. Um murmúrio percorreu a câmara, uma onda de sussurros que ecoou a tensão no ar. A expressão de Dret escureceu, a fúria piscando em seus olhos. Nat Varen continuou, sua voz firme, mas autoritária. Além disso, ela afirmou, a criança fez uma grave acusação que exige nossa atenção. Ela afirma ter ouvido o conselheiro Dret e a senhora Teth discutindo a inspeção de segurança mental que ocorreu antes da trágica morte de seu pai. A atmosfera ficou tensa à medida que todos os olhares se voltaram para Amira, que estava entre Eli e Lidria, seu amado brinquedo de pelúcia ainda apertado com força em suas mãos. Você pode compartilhar conosco o que ouviu, querida criança? O juiz-chefe perguntou suavemente, sua voz impregnada de curiosidade. Amira acenou com a cabeça em resposta, seus olhos da cor do oceano absorvendo a cena à sua frente. Era tarde da noite quando minha madrasta o trouxe para nossa casa, sem saber que eu ainda estava acordada. Ele a assegurou que a inspeção da mente seria realizada sem problemas. Depois que meu pai faleceu, ela poderia finalmente ficar com ele abertamente. Mentiras! Nelara exclamou, levantando-se de repente. O Blueskin Brad sempre foi um mentiroso. Na verdade, Lidria interveio calmamente. Eu tomei a liberdade de solicitar os registros de inspeção mental daquela época. Ela puxou um cristal de dados, sua superfície brilhando à luz. O inspetor que havia aprovado o relatório sobre a sessão onde o pai de Amira perdeu a vida
Havia sido recentemente promovido a um cargo diretamente abaixo da autoridade do conselheiro Dredd. Essa nova posição geralmente exige anos de experiência que ele simplesmente não tinha. A juíza-chefe aceitou o cristal, sua expressão de descontentamento se aprofundando enquanto examinava seu conteúdo. Essas são alegações sérias que demandam uma investigação minuciosa, declarou ela. Voltando-se para Dredd, ela acrescentou: Conselheiro, você permanecerá em stand-by para o tribunal durante todo este processo. A fachada cuidadosamente elaborada de Dredd finalmente se despedaçou. Isso é nada menos do que um ataque coordenado à minha reputação. Quem acreditaria na palavra de uma criança azul imperfeita contra a de uma conselheira experiente? Claramente o humano a tem orientado. Mas eu não precisei de nenhuma orientação. Amira falou suavemente. Eu me lembro de tudo sobre aquela noite. Eu me lembro porque foi a última vez que vi meu pai vivo. Suas palavras comoventes pairavam no ar, criando um silêncio na câmara. Mesmo aqueles que anteriormente eram céticos pareciam tocados pela dignidade silenciosa da criança. Permanecendo firme diante de tamanha adversidade, a juíza principal trocou algumas palavras com seus colegas antes de se voltar para a sala. À luz desses recentes desenvolvimentos, ela anunciou: o tribunal agora se retirará para deliberar tanto sobre o pedido de tutela quanto sobre as novas alegações. Todos permaneceram presentes, sua atenção inabalável. Quando os juízes saíram da sala, uma mentira se agachou ao lado de Amira. Por que você não nos contou sobre isso antes? Perguntou suavemente. Eu estava com medo. Ela sussurrou de volta, sua voz tremendo. Eu não sabia se era real ou apenas um pesadelo terrível. Quando a vi novamente, ela lançou um olhar temeroso para Dredd, que estava sendo mantido em silêncio por oficiais de segurança. Você foi incrivelmente corajosa, disse Eli, puxando-a para um abraço suave. Enquanto isso, do outro lado da câmara, Nailara estava passando por uma detenção semelhante. Sua compostura anterior havia desmoronado completamente enquanto ela desatava uma torrente de acusações a todos ao seu redor. Lídria e seu pai, o velho Nat Barron, se aproximaram, com os olhos fixos nela, demonstrando uma curiosidade inconfundível. Então, você é o humano que causou toda essa comoção, ele comentou, seu tom enigmático e difícil de decifrar. Pai, Lídria advertiu, sua voz carregada de preocupação. Para sua surpresa, Nat Barron abriu um sorriso. Nosso povo poderia aprender muito com o instinto de proteção da sua espécie, ele comentou. Você fez uma grande defesa ali atrás. Ele respondeu de forma direta. Eu não ia deixar que a levassem. Enquanto observava, o olhar do conselheiro se voltou para sua filha, e notei uma faísca na expressão dela que fez o sorriso dele se alargar. Lídria sempre teve uma habilidade excepcional de ler as pessoas, e acredito que esta situação não é diferente. As horas que se seguiram se tornaram um turbilhão de declarações, revisões de evidências e uma espera tensa. Em uma reviravolta do destino, Lídria e Amira foram levadas a um quarto privado, onde podiam encontrar algum consolo, descanso e alimento. Do lado de fora, a noite descia silenciosamente. Eventualmente, Amira, sobrecarregada pelo cansaço, adormeceu em um pequeno sofá, segurando Blip confortavelmente sob seu braço. Eli e Lídria sentaram-se bem próximos, suas mãos não entrelaçadas, mas ainda assim encontrando conforto na presença um do outro. O estresse do dia havia removido quaisquer pretensões, revelando o vínculo genuíno que haviam descoberto nos braços um do outro na noite anterior. Aconteça o que acontecer, Ezai disse suavemente. Quero que você saiba que esses últimos dias significaram tudo para mim. Você significou tudo. Os olhos prateados de Lídria brilhavam na luz tênue enquanto ela ouvia. Ela se maravilhou com a profundidade e a rapidez com que os humanos podiam sentir, seus dedos traçando suavemente a linha de sua mandíbula com a mão livre. Era um turbilhão de emoções, aterrorizante, mas ao mesmo tempo emocionante. É rápido demais? Ele perguntou, com um toque de incerteza surgindo em sua voz. Ela se inclinou mais perto, seu hálito fresco se misturando ao dele enquanto sussurrava. Não, está perfeito. O beijo deles começou suavemente, uma exploração delicada.
mas logo se transformou em algo mais fervoroso, impulsionado por um desejo urgente de abraçar a vida em meio à incerteza que os cercava. Eles se afastaram relutantemente um do outro quando uma batida na porta sinalizou o retorno do conselheiro Ned Ferrin. O tribunal chegou a uma decisão, anunciou ele, com a voz firme. Eles estão se reunindo novamente. Enquanto se preparavam para despertar Amira, o pai de Lídria acrescentou com firmeza. Seja qual for o resultado, tenha certeza de que Drith e Nailara enfrentarão a justiça por suas ações. A investigação sobre o acidente de mineração foi oficialmente reaberta. Dentro da Câmara do Tribunal, agora em grande parte vazia, exceto pelos participantes essenciais, o juiz principal se preparou para proferir sua decisão. Após uma minuciosa análise de todas as evidências e depoimentos apresentados, o tribunal concluiu que a criança, Amira, foi de fato abandonada por sua guardiã legal, Nailara Tet. O juiz enfatizou que as ações de Tet refletiam um nível chocante de negligência e crueldade. Em um momento repleto de compaixão, ele deu um passo à frente para oferecer abrigo de emergência a um menor vulnerável em necessidade. Enquanto o juiz deliberava sobre o pedido de tutela, ele apertou suavemente a mão de Amira, proporcionando a ela uma sensação de conforto e apoio em meio à incerteza. Embora entendamos que esse pedido possa parecer incomum, acreditamos firmemente que a estrita adesão à tradição nunca deve prevalecer sobre o bem-estar de uma criança. Com isso em mente, temos o prazer de conceder a guarda temporária a Eli Voss, acompanhada de avaliações trimestrais para garantir que as necessidades da criança estejam sendo adequadamente atendidas. Um peso foi tirado do peito de Eli, enquanto Amira, alegre, envolvia seus braços em torno de sua cintura. Em uma reviravolta significativa nos acontecimentos, o juiz anunciou que, à luz deste caso, o tribunal recomenda uma revisão minuciosa do Código de Tutela das Espécies Internas. Esta importante tarefa será supervisionada pelo vice-diretor Ned Ferrin, cuja defesa apaixonada nesta questão não passou despercebida. Ao saírem da Câmara, Lídia fez um esforço para deixar de lado sua expressão séria, mesmo após a vitória. A tutela temporária é apenas o começo, ela alertou. Devemos estar preparados para os desafios que estão por vir. Dreth tem aliados que não levarão sua queda na leveza. Enfrentaremos eles juntos, Eli declarou, seus olhos passando por Lídia e Amira. O vínculo não falado que piscava entre eles insinuava a promessa de muitas outras noites como a que acabaram de vivenciar. Noites repletas de explorações apaixonadas e ternas de suas diferenças e semelhanças. No entanto, por trás de tudo isso, havia uma corrente subjacente de algo ainda mais profundo. Um futuro que ninguém ousou imaginar até agora. Juntas, Lídia sentiu uma centelha de esperança, enquanto seus olhos prateados brilhavam com possibilidades. Um ano depois, o assentamento de Veridia parecia em grande parte inalterado à distância. As torres reluzentes do centro administrativo erguiam-se majestosas. O movimentado distrito do mercado prosperava com atividade, e o setor industrial zumbia de vida enquanto as minas operavam incansavelmente, dia e noite. Para os moradores deste espaço transformado, tudo havia mudado dramaticamente. Eli estava à porta do que costumava ser sua modesta casa, agora ampliada e reformada a ponto de ser quase irreconhecível. A sala principal era uma mistura fascinante de decoração humana e alienígena. Ferramentas de mineração práticas pendiam ao lado de intricados artefatos alienígenas, enquanto vibrantes desenhos infantis iluminavam paredes que antes eram austeras e utilitárias. Amira, nós vamos nos atrasar! Ele gritou, ajustando o traje formal humano que ainda parecia estranho após uma vida passada em macacões de mineração. Nesse momento, um flash de pele azul e tecido fluido passou rapidamente por ele. Estou pronta, ela exclamou. Amira girou, seu novo vestido rodopiando ao seu redor como uma explosão de cor. O vibrante tecido azul complementava sua pele perfeitamente, realçando sua beleza natural em vez de escondê-la. Padrões delicados de prata bordados no vestido brilhavam à luz, adicionando um toque encantador. Você está linda, disse Eli, seu coração se enchendo de orgulho ao contemplar a cena dela. Você acha que Lídia vai gostar? Amira perguntou,
seus dedos nervosamente alisando o tecido. Ele vai adorar. Ele a assegurou com um sorriso caloroso. Assim como ela te ama. O último ano se desenrolou em uma jornada que nenhum deles poderia ter antecipado. Após a decisão do tribunal, Eli se preparou para a resistência da comunidade alienígena. Para sua surpresa, a história deles ressoou profundamente com o público. Era um conto que cativava corações. O minerador humano que arriscou tudo para salvar uma criança alienígena abandonada. O oficial de alto escalão que desafiou a tradição para estender a mão. E o conselheiro corrupto cuja queda foi desencadeada pelo corajoso testemunho de uma garotinha. Essa narrativa tinha todos os elementos de uma lenda. Dreth e Nailara se viram condenados por conspiração no trágico acidente na mina que tirou a vida do pai de Amira, juntamente com uma série de acusações de corrupção. A investigação revelou condições perigosas que afetavam todo o setor de mineração, desencadeando reformas que, em última análise, beneficiaram tanto os trabalhadores humanos quanto seus supervisores alienígenas. As propostas de revisão de Lídia ao Código de Guarda Interespécies receberam apoio inesperado, levando à transformação de arranjos temporários, como a tutela de Amira por Eli, em opções legais permanentes. As revisões trimestrais apenas reforçaram o que todos já suspeitavam. Amira estava florescendo em seu novo lar, mas a reviravolta mais surpreendente foi o vínculo que estava se formando entre Eli e Lídia. O que começou como uma aliança improvável evoluiu para algo verdadeiramente único. Uma parceria autêntica que conectava seus dois mundos de uma maneira que nenhuma das culturas havia testemunhado antes. A primeira noite juntos foi apenas o começo de uma jornada extraordinária. A cada encontro que se seguiu, o vínculo entre eles se fortaleceu, revelando que suas diferenças físicas eram insignificantes em comparação com as profundas emoções que compartilhavam. A fascinação inicial de Lídia pela paixão humana havia florescido em uma profunda admiração pela abordagem de Eli em relação à vida. Ele abraçava cada empreendimento com um compromisso total e uma integridade inabalável. Em contrapartida, Eli encontrava equilíbrio na reflexão cuidadosa de Lídia, que moderava suas tendências mais impulsivas. A disposição dela para desafiar a tradição em nome da justiça ressoou profundamente com seus próprios valores centrais, criando uma conexão poderosa entre eles. As noites que passaram juntos se transformaram em uma dança cativante de descoberta, onde a pele fresca e lavanda dela contrastava lindamente com seu calor beijado pelo sol. Sua elegante graça se rendeu à sua intensidade crua e terrosa. Você está sonhando acordado com a Lídia de novo? Amira interrompeu seus pensamentos com uma sinceridade que apenas uma criança poderia ter. Seu rosto fica todo derretido quando você pensa nela. Eli riu, bagunçando brincalhonamente seu cabelo sedoso. Tudo bem, pequena gênio. Vamos lá. O carro flutuante está nos esperando. Eles seguiram em direção ao centro administrativo, uma jornada que se tornara muito familiar. Ao chegarem, Lídia os cumprimentou na entrada, irradiando elegância em seu traje formal. Seu vestido combinava lindamente o design tradicional alienígena com sutis toques da moda humana, criando um visual impressionante e harmonioso. O olhar que compartilharam estava carregado com a intensidade de seus momentos privados, mas atenuado pela presença dos que estavam ao redor. Com um toque de nervosismo, ela estendeu a mão em direção a dele, seu coração acelerado enquanto confessava. Seu povo leva as cerimônias muito a sério. O seu também. Ela respondeu com um sorriso caloroso, e é por isso que hoje celebraremos ambas as tradições. Eles entraram no grande salão, um espaço magnífico onde a cerimônia de união estava prestes a acontecer. Este momento marcou a primeira união oficialmente reconhecida entre um humano e um alienígena na história do assentamento. A sala zumbia com uma extraordinária mistura de espécies, uma tapeçaria vibrante tecida a partir dos vastos laços familiares e políticos de Lídia, dos colegas mineiros de Eli e de seus amigos humanos. Acrescentando à atmosfera animada, havia dezenas de espectadores intrigados, todos cativados pela importância histórica do evento que se desenrolava diante deles. O conselheiro Net Varan vestiu suas vestes formais.
um símbolo de seu respeitado papel como o oficiante da cerimônia. Você está pronto? Ele perguntou, sua voz firme, mas suave. Pronto como eu posso estar. Eli respondeu com sinceridade sincera. A expressão do alienígena mais velho suavizou-se, refletindo uma compreensão compartilhada naquele momento. Quando Lídia mencionou você pela primeira vez, não pude deixar de pensar que ela havia perdido a cabeça a um minerador humano, de todas as coisas. No entanto, à medida que a observei ao longo do último ano, minha perspectiva mudou completamente. Sua dedicação inabalável à Amira, seu apoio firme ao trabalho de Lídia e sua disposição em abraçar nossas maneiras enquanto compartilha, as suas realmente me impressionaram. Você revelou à galáxia a verdadeira essência da humanidade. A cerimônia foi uma fusão lindamente orquestrada de tradições, mostrando o melhor de ambos os mundos. O casal trocou votos em suas línguas nativas, honrando suas raízes, e participou do profundo ritual alienígena de compartilhamento de essência. Isso foi perfeitamente complementado pela querida tradição humana de trocar alianças. Eles se moveram graciosamente pela digna dança de união alienígena, seguidos pela animada e vibrante primeira dança que celebra sua nova vida juntos, como um casal casado. Quando chegou o momento de Amira assumir seu lugar na cerimônia, ela avançou com um ar de confiança inesperado. Sob as novas disposições do Código Familiar entre Espécies, sua adoção formal serviria como a peça final no quebra-cabeça da união deles. Você escolhe se juntar a este vínculo familiar? O conselheiro Net Varan indagou, sua voz firme e convidativa. Eu escolho, Amira respondeu, seus olhos da cor do oceano brilhando de alegria. Eles me encontraram quando eu estava sozinha e me fizeram sentir que realmente pertencia. À medida que a cerimônia se aproximava do fim, Eli, Lídia e Amira estavam lado a lado, com os corações transbordando de orgulho ao serem oficialmente reconhecidos como uma unidade familiar sob a lei, tanto humana quanto alienígena. O aplauso que ressoou pelo salão não era apenas um sinal de aprovação para a união deles. Simbolizava o amanhecer de novas possibilidades para suas comunidades. Mais tarde, durante a celebração, Eli aproveitou um momento de intimidade com sua nova esposa, puxando-a para um canto tranquilo, onde compartilharam um beijo que insinuava a promessa de momentos ainda maiores por vir. Você está feliz? Ele perguntou enquanto finalmente se afastavam um do outro. Além das palavras, Lídia respondeu, seus olhos prateados brilhando de alegria. Embora eu ainda não consiga entender bem a tradição humana de esmagar bolo nos rostos uns dos outros. Eli riu baixinho, seus olhos brilhando com travessura. Diferenças culturais? Espere até você mergulhar no turbilhão de uma lua de mel humana. Um sorriso sedutor surgiu em seu rosto enquanto ela continuava. Tenho me aprofundado nas fascinantes tradições que cercam as luas de mel humanas. Estou confiante de que estou mais do que pronto para esta aventura. O calor em sua voz acendeu uma emoção familiar dentro dele, uma promessa tentadora da noite que estava por vir, quando mais uma vez uniriam suas diferenças através da paixão e da ternura. No entanto, o momento íntimo deles foi abruptamente interrompido por Amira, que se aproximou deles com um instinto cego que apenas uma criança possui. Todos estão te procurando, declarou ela com a voz cheia de urgência. O avô diz que é hora do anúncio. Eles voltaram para o salão principal, onde o conselheiro Net Varan estava pronto para se dirigir à multidão reunida. Hoje, nos reunimos não apenas para celebrar a união de dois indivíduos, mas para marcar o início de um novo capítulo na história de nosso assentamento. Ele começou, seu tom ressoando com significado. O programa de intercâmbio cultural entre espécies, defendido com paixão pela minha filha e apoiado tanto por comunidades humanas quanto alienígenas, recebeu aprovação oficial. Uma onda de aplausos irrompeu, com as vozes mais altas, vindo da diversa assembleia de mineradores humanos e administradores alienígenas que haviam colaborado incansavelmente na proposta. O conselheiro continuou, destacando as contribuições significativas de Eli Voss para as reformas de segurança nas minas e as relações entre espécies. À luz disso, Eli Voss foi nomeado como o co-diretor humano inaugural do programa, juntando-se ao diretor adjunto Net Varan nesse papel importante.
Eli ficou em silêncio atordoado enquanto as congratulações chegavam de todos os cantos. Uma vez uma criança abandonada e um minerador destituído, agora transformado em um respeitado líder comunitário e um pioneiro intercultural. Foi uma jornada notável, uma que nem ele nem Lídria poderiam ter imaginado quando seus caminhos se cruzaram pela primeira vez. Mais tarde naquela noite, enquanto as celebrações diminuíam e Amira adormecia em seu quarto, ele e Lídria se encontraram na varanda de sua nova casa. Eles olharam para o assentamento abaixo, um lugar que passou por uma transformação notável, de um espaço de divisão para um reino repleto de possibilidades. Você já pensa naquele dia na estrada? Lídria perguntou, aconchegando-se ao seu lado. Como tudo poderia ter sido diferente se você tivesse tomado outro caminho para a Casa das Minas? Ele hesitou, refletindo sobre suas palavras enquanto memórias voltavam à tona. Especificamente, a imagem da menininha azul empoeirada segurando seu brinquedo esfarrapado. Acredito que algumas coisas simplesmente estão destinadas a acontecer. Ele disse por fim, não em um sentido místico, mas sim da maneira que, quando pessoas boas fazem a escolha de fazer a coisa certa, isso provoca um efeito dominó. Isso é bastante filosófico para um minerador humano, Lídria provocou, seus dedos traçando delicadamente padrões em seu peito, fazendo sua respiração falhar em resposta. Tenho passado tempo demais com um certo intelectual alienígena, ele disse, puxando-a para mais perto. Ela é uma influência terrível. Terrível? Sou eu? A voz de Lídria abaixou para um sussurro sedutor. Talvez eu devesse te mostrar o quão terrível posso ser. Enquanto se dirigiam para o quarto, Eli ponderava sobre a verdadeira essência da aventura. Não se tratava de descobrir uma criança alienígena abandonada, lutar contra oficiais corruptos ou mesmo unir duas culturas distintas. Não. A maior aventura estava na decisão cotidiana de amar além das fronteiras, de forjar algo novo juntos e de tecer uma família a partir dos fragmentos despedaçados que a vida lhes havia dado. Em um assentamento onde a pele azul era outrora considerada um sinal de infortúnio, uma pequena garota azul agora dormia tranquilamente, envolta na calorosa sensação de saber que era profundamente amada. Enquanto isso, em uma galáxia onde humanos e alienígenas há muito se observavam com desconfiança, um homem humano e uma mulher alienígena descobriram um no outro, não apenas uma paixão ardente, mas também uma parceria profunda, transformando suas diferenças em uma fonte de força. Não era perfeito. Desafios sempre surgiriam, preconceitos a enfrentar e novas fronteiras a explorar. No entanto, enquanto ele fechava suavemente a porta do quarto atrás deles, sentiu uma profunda certeza. Não importava o que estivesse por vir, eles enfrentariam juntos. Em uma reviravolta inesperada do destino, uma família única emerge do vínculo entre uma pequena garota alienígena humanoide, abandonada à beira da estrada, um homem humano bondoso, mas em dificuldades, e a notável mulher que intervém para ajudá-los. Juntos, eles criam uma conexão que transcende suas histórias individuais, formando uma unidade que é verdadeiramente maior do que a soma de suas partes.